Estamos iniciando hoje a nossa coluna Politicando no blog RN Pauta. Semanalmente iremos bater um papo com político e empresário do nosso estado do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de poder contar com a sua participação interagindo com as nossas redes sociais. A gente vai conversar com ela, que já foi vice-prefeita, prefeita de Mossoró, deputada estadual, deputada federal, é mãe, avó, filha, esposa, é apaixonada por política. Eu estou falando da ex-deputada Sandra Rosário. Bom, amigos que estão acompanhando esse programa do nosso movimentado e querido Clebinho, eu estou muito feliz em estar dando início a esse programa e dizer também que o fato de ser uma apaixonada por política, eu também tenho outro companheiro que é apaixonado por política, que é exatamente Clebinho, que é de família política e sempre participou das atividades políticas de Mossoró. Deputada, a senhora iniciou a sua vida pública muito cedo. O que levou a senhora a seguir esse caminho? E eu gostaria que a senhora fizesse uma trajetória falasse um pouco do início até hoje da sua vida pública. Bom, Clebinho, como você falou inicialmente, eu sempre fui uma pessoa muito interessada por política, porque eu considero que a política é um instrumento importante de transformar a vida das pessoas positivamente. Na verdade, eu comecei na vida pública desde a infância, né? A minha casa foi uma casa em que se conversou política às 24 horas por dia. Chegava até a contar uma história interessante de meu pai, que quando ele chegava num determinado local, que passavam mais de 5 minutos sem falar com política, ele dizia, bem, eu já vou me embora porque vocês não conversam o que eu gosto de conversar, que é política. Então eu fui criada nesse ambiente exemplar de política. Van Rosado foi, sem dúvida, o maior líder político de Mossoró. Foi um homem que soube transmitir a todos nós a sua bravura, a sua coragem, o seu destemor. Era um homem que não temia nenhum tipo de ameaça desde que ele estivesse defendendo Mossoró. Ele não tinha medo de quem quer que fosse que estivesse contrário à sua posição. E eu comecei, Clebinho, na verdade, a disputar mandatos não tão jovem. Eu participei da política porque eu tinha as tarefas mais interessantes. Eu passei muito tempo, por exemplo, coordenando o trabalho com os vereadores, né? Meu pai, que ele foi de vereador a deputado federal, ele deixava essa tarefa muito comigo, de articular os vereadores, as candidaturas, as campanhas. E assim eu acompanhei a vida de Van, acompanhei a vida de Laíre, e hoje eu continuo, mesmo sem mandato, a fazer parte, né, daquelas pessoas que entendem que a política é um bem maior, que as pessoas podem se valer para resolver os seus problemas. E nessa trajetória, eu fui vice-prefeita de Mossoró, né, sendo companheira de chapa de Dizuí. Na época, meu pai não queria que eu fosse candidata a vice-prefeita e ele dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia, a política a gente sofre tanto que eu não quero ver a única filha que eu tenho metida na política e sofrendo pela política. Mas ele ainda me viu na política, né, nesse meu primeiro mandato, ele me viu alguns problemas que eu enfrentei e tudo, mas eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele está vendo que eu fui uma pessoa que construí muito bem essa carreira política. Fui vice-prefeita, assumi a prefeitura, lamentavelmente pela morte do prefeito Dizuí Rosado. Fui deputada estadual e deputada federal por 3 mandatos consecutivos. E vou continuar na política. A senhora hoje está sem mandato. Aliás, Mossoró perdeu a sua representação na Assembleia e contamos hoje só com o mandato do deputado Beto. Qual é a avaliação que a senhora faz desse quadro que vive Mossoró hoje? Eu considero muito lamentável Mossoró hoje se ressentir de uma falta de uma representação tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. É uma cidade de grande porte para o Rio Grande do Norte e que de uma hora para outra ela ficou sem essa representação e
Hoje o que se tem é um movimento muito tênue, um movimento muito pequeno, vamos dizer assim, para que se chegue à capital federal os pleitos de Mossoró. Nós realmente estamos nos ressentindo de políticos e políticas que, não tendo mandato popular, não têm chegado com as reivindicações da cidade para buscar as soluções. O Rio Grande do Norte conhece muito bem Sandra Rosado, política. Eu gostaria que a senhora conversasse um pouco, mostrasse aos nossos amigos que estão nos acompanhando, a Sandra Rosado, mãe, esposa, avó, filha. Eu, como toda mulher, eu sou uma mãe muito apaixonada, né? Eu tenho 4 filhos, né? Cid, Lairinho, Larissa, Ivan, que está lá no céu, mas tenho certeza que é o que está mais próximo de mim. E tenho os netos, né, que Deus tem me dado, que são 8 netos. Eu estou esperando a 9ª neta agora, que é a Estela, que vem por aí. E fico, juntamente com Laíre, formando assim um casal que discute as coisas que nós gostamos, conversamos, tomamos providências juntos de coisas da família, da nossa relação, que é muito próxima com os nossos filhos e com os nossos netos. Gostamos muito de viver em família, porque eu acredito que a família é a base de tudo que você possa fazer e construir na sua vida. Eu gosto de passar os domingos, por exemplo, cozinhando para os netos, cozinhando para os filhos, ouvindo Laíre tocar piano, né? Vendo um pouco de filminho com os netos, né? Os menorzinhos, Maria, Jerônimo e Gabriel, e acompanhando a vida também dos outros netos, Marina, Lara, Yasmin, Sandrinha, que são a graça da nossa vida, além também de Cidinho. Então, a minha vida é uma vida comum, de família de classe média, e que sempre nós tivemos o amor como o nosso vínculo maior de vida. A senhora perdeu muito cedo, Mossoró perdeu muito cedo, o vereador Vaneto, em 2001. E a senhora foi exemplo de mais uma mulher, um exemplo de uma mulher forte, perdendo um filho, que foi exemplo para tantas mães que perdem os filhos hoje, nesse mundo tão violento. Essa dor é uma dor que nunca vai acabar, deputada? Nunca acaba. Ela é uma dor que dói. As pessoas às vezes pensam que não dói no corpo. Dói no corpo, dói no corpo, dói na alma, dói no coração. É uma saudade que, desde que Van foi para a casa do pai, que nós temos essa dor, essa saudade. Agora, ele é também uma pessoa muito presente nas nossas vidas, né? Porque eu acredito que para onde eu vou, ele vai. Para onde eu penso, ou vou para alguma festa, alguma viagem, algum encontro, alguma visita, eu acredito que Van está ali perto de mim. E isso me dá muita força. Agora, que é desafiador, essa dor é sem dúvida. E eu digo muito que, às vezes, quando me fazem assim algumas ameaças, né, na política às vezes tem umas ameaças, eu digo, ora, se eu tenho medo disso. Eu tive a coragem de ir com a minha família, com meu marido, com minha mãe, com meus filhos, meus netos, entregar o corpo de Van ao chão sagrado de Mossoró. Ora, se eu não vou ter coragem de enfrentar outras batalhas, mas que é difícil, desafiador, precisa que você seja uma pessoa de muita fé para você poder suportar a partida de um filho. Mas eu interpreto dessa forma, ele está sempre presente em tudo, porque Van foi uma pessoa que ele pensou tanto em fazer política, que hoje, quando eu vejo algumas ações que são desenvolvidas em favor de Mossoró, eu vejo ali Van, porque ele sonhava muito, ele queria ser vereador, ele queria ser político, ele queria trabalhar por Mossoró. Então, eu me satisfaço, vamos dizer assim, eu me completo quando eu faço alguma coisa em benefício da população, porque eu sei que ele está ali torcendo para que tudo dê certo.
Voltando a falar um pouco sobre política, em 2016 o grupo da senhora vai ter candidatura própria à Prefeitura de Mossoró? Eu costumo dizer que candidatura própria nós teremos. Ou uma candidatura própria do nosso partido, ou uma candidatura própria de uma coligação que vamos fazer. Agora, que vamos participar da vida da campanha de 16, isso sem dúvida alguma, tanto para a Câmara Municipal como para a Prefeitura de Mossoró e também de outras prefeituras, de outras câmaras municipais, de outros municípios de Rio Grande do Norte. Até porque eu considero que Mossoró está precisando urgentemente que a população tenha o direito livre de modificar o estado de coisas que nós estamos vivendo em Mossoró. E além do mais, Clebinho, a eleição é uma coisa muito importante. E é importante que ela aconteça de 2 em 2 anos, porque o mesmo povo que botou para dentro, bota para fora. O mesmo povo que acreditou e que se decepcionou, ele pode mudar de opinião. Como o que ele deixou de fazer, se arrependeu e pode fazer diferente. O que eu quero é que Mossoró tenha eleições absolutamente democráticas, sem o envolvimento da máquina pública, que é um crime que eu considero que chega às raias da estupidez, e vamos participar ativamente da eleição de 2016. Se fala numa possível união do grupo da senhora, Sandra Rosado, com o grupo da ex-governadora Rosalba Ciarline e com o grupo também da ex-prefeita Fafá Rosado para marchar juntos para 2016. Existe essa possibilidade? Existe esse caminho? Olha, quem primeiro levantou a bandeira da União de Mossoró para defender a cidade, para recuperar a cidade, para devolver ao povo de Mossoró os serviços que deveriam ser prestados, como, por exemplo, a saúde, a educação, o transporte coletivo, a transparência. Isso tudo que nós defendemos passa também por uma posição dos outros políticos. E eu tenho certeza que fui a primeira a levantar a bandeira da União. Da União, e eu quero lhe dizer que eu não considero somente de grupos que tenham pessoas da minha família. Eu defendo a união dos políticos que amam verdadeiramente Mossoró. Não é a formação de um grupo de políticos que queiram se aproveitar de um determinado momento da administração pública, não é isso. O que eu quero é a união em favor de Mossoró para recuperar a autoestima da cidade, para recuperar os direitos que Mossoró vem perdendo nesses últimos 2 anos, o direito que as pessoas têm assegurado, por exemplo, ao atendimento da saúde, que é um desastre na cidade de Mossoró, o atendimento, por exemplo, na educação, o transporte coletivo que todo dia se reclama, e entre outras coisas mais, o transporte escolar. São fatos que nos levam a conclamar os políticos de Mossoró a união para que possamos devolver à cidade aquela organização que nós precisamos ter enquanto município, a vinda de recursos para a nossa cidade, para dar oportunidade aos moçoroenses a uma boa qualidade de vida. É por isso que eu levanto a bandeira da união dos políticos que amam verdadeiramente Mossoró. Para finalizar, a gente vai numa rapidinha. Uma saudade. Eu tenho tanta saudade, que são muitas saudades, mas eu expresso em duas saudades, vamos dizer assim. Em vão, meu pai, e em vão também meu filho. Uma decepção? A decepção eu procuro superar muito, e eu já tive algumas decepções na minha vida. O que eu me decepciono muito, Clebinho, é com os políticos que chegam ao poder e dão as costas ao povo. Essa é uma grande decepção que eu tenho. Um sonho? O sonho de uma Mossoró justa, de uma Mossoró alegre, de uma Mossoró bonita, de uma Mossoró sem sofrimento. Mossoró é para deputada? Meu Porto Seguro. Em Mossoró, eu caminho nas suas ruas. Hoje, pela manhã, eu estava até pensando, parece que Mossoró é como se fosse uma filha ou um filho, que eu quero bem. Ontem, eu resolvi andar em algumas ruas e ver como é que elas estavam. E eu vi que a cidade realmente é uma cidade que está carente desse cuidado, desse afeto de mãe, desse afeto que as pessoas devem ter.
Minha querida Sandra, muito obrigado por Meu nos querido receber, Clebinho. por nos receber aqui na sua casa. Queria lhe agradecer profundamente e pedir a vocês que continuem ajudando a gente a interagir nas nossas redes sociais. Diariamente iremos ter nossa coluna Politicando, com notícias dos bastidores da política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Clebinho. Tenha muito boa sorte e muito sucesso na sua vida.